Jesus está voltando? Quais são os sinais do retorno de Jesus? Grandes terremotos, fome mundial, guerras, epidemias mundiais, perseguição de crentes, evangelho proclamado em todo o mundo. Terremotos, fomes, epidemias e guerras ocorreram ao longo da história humana, mas Jesus disse que haveria um aumento notável de tais eventos antes de seu retorno. Veja em sua Bíblia em Atos capítulo 1 versículos 10 e 11, Mateus capítulo 24 versículos 27 ao 31, 2 Pedro capítulo 3 versículo 4, Mateus capítulo 25 versículo 13, Mateus capítulo 24 versículos 3 ao 14, Mateus capítulo 24 versículos 3 ao 51, Lucas capítulo 21 versículo 28, Tito capítulo 2 versículo 13, 2 Pedro capítulo 3 versículos 8 e 9, Mateus capítulo 24 versículo 14, Mateus capítulo 16 versículos 13 ao 17, Lucas capítulo 4 versículos 16 ao 21, capítulo 7 versículos 19 ao 23, Mateus capítulo 24 versículos 1 e 2, Lucas capítulo 13 versículos 34 e 35, capítulo 19 versículos 41 ao 44, capítulo 21 versículos 20 ao 24, Mateus capítulo 12 versículo 40, capítulo 17 versículos 22 e 23, Mateus capítulo 24 versículos 1 ao 14, Marcos capítulo 13 versículos 1 ao 37, Lucas capítulo 21 versículos 5 ao 38, Zacarias capítulo 14 versículo 4, Levítico capítulo 16 versículo 2, capítulo 29 e 30, Zacarias capítulo 14 versículos 1 ao 4, Ezequiel capítulo 36 versículo 24, Zacarias capítulo 12 versículo 3, Apocalipse capítulo 1 versículo 7, Zacarias capítulo 12 versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, Tito capítulo 2 versículo 13, Apocalipse capítulo 21 versículos 3 ao 15, Lucas capítulo 12 versículos 35 ao 40, Mateus capítulo 25 versículos 1 ao 13, Mateus capítulo 7 versículos 21 ao 23, Mateus capítulo 7 versículos 22 e 23, João capítulo 1 versículo 12, Apocalipse capítulo 20 versículos 11 ao 15, Apocalipse capítulo 22 versículo 12, Apocalipse capítulo 22 versículo 20. A perseguição aos crentes começou com os apóstolos e está aumentando hoje. Mais cristãos estão sendo perseguidos por sua fé agora do que em qualquer outro momento da história. Jesus nos diz que tal perseguição continuará até seu retorno, assim como a proclamação mundial do Evangelho. De acordo com Jesus, quando todos esses eventos capturarem o cenário mundial, devemos olhar para cima, pois seu retorno será em breve. Embora os estudiosos da Bíblia não concordem com todos os detalhes sobre o retorno de Jesus, muitos acreditam que o tempo do qual Jesus falou está se aproximando rapidamente. Paulo disse aos crentes para estarem prontos e vigiarem pela bendita esperança e gloriosa aparição de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então precisamos saber se a promessa de Jesus de retornar ainda é verdadeira. E se sim, por que ele está demorando tanto para cumprir sua promessa? Pedro explicou o motivo da demora de Jesus. Mas vocês nunca devem perder de vista este fato, queridos amigos, de que o tempo não é o mesmo para o Senhor como é para nós. Para ele um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos apenas um dia. O Senhor não está realmente sendo lento em sua promessa, como algumas pessoas pensam. Não, ele está sendo paciente por sua causa. Ele não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todos se arrependam. Pedro estava escrevendo para crentes que estavam passando por provações e perseguições.
Eles queriam que Jesus viesse mais cedo do que tarde. No entanto, Pedro lhes diz que a primeira prioridade de Deus é espalhar o Evangelho de Cristo por todo o mundo, alcançando o maior número possível de pessoas. Jesus já havia dito a seus discípulos que o Evangelho seria pregado a todas as nações antes que ele viesse.